Está no ar mais uma edição do programa Descomplicando a Lição. Esse programa tem como objetivo orientar os professores da Escola Sabatina e os alunos a discutirem com maior fluidez os assuntos que são trazidos pelas lições da Escola Sabatina para o nosso crescimento intelectual e crescimento espiritual. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o amor e a justiça de Deus. Um assunto absolutamente importante, é ou não é? Esse assunto, ele tem tudo a ver com a Igreja Adventista. Ele está atrelado àquelas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então nós estamos estudando como os adventistas vão reagir diante do amor e da justiça de Deus, já que está em andamento um juízo, não é verdade? Então, ao entrarmos no assunto dessa semana, nós vamos estudar um pouco sobre o livre-arbítrio, amor e providência divina. É um assunto difícil. Eu disse que as lições estão indo numa progressão de tal maneira que o autor vai aprofundando, semana após semana, o que é o amor de Deus, como é que ele deve ser compreendido, como é que ele deve ser visualizado e qual a resposta que nós temos que dar a esse sistema de Deus que a Bíblia chama de o amor de Deus. Nesta semana, o verso está em João, o verso para memorizar está em João, capítulo 16, o verso 33. E é um verso conhecido. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Isso é Jesus falando. Então, a ilustração que abre a lição, ela é muito oportuna. Vejam aqui, uma caixa aberta, ou seja, Deus liberta as pessoas, liberta o homem, né? Os corações, que são a representação do que nós somos, não é? Saindo da caixa e se dirigindo ou em direção à luz de Deus ou em direção às trevas. Essa é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio. Se olharem mais de perto essa figura, verão que os corações têm ao seu lado pegadas, desenhos de pés, de sapatos. Ou seja, o que está sendo dito é o seguinte: a nossa vontade é relativa ou está diretamente ligada com o nosso livre-arbítrio. Então, o que nós temos? Uma parte que é escuro, que é a parte do mal, e uma parte que é clara, que é a parte da luz, o bem. Vejam como a luz é muito maior do que o mal. No entanto, olha só como o mal atrai muita gente. Essa é a noção que está aqui, né? Nós vamos estudar um pouco sobre essa liberdade que nós temos de escolher. Aliás, esse é um assunto que já vem sendo estudado desde o início da lição, mas na semana passada esse assunto foi aqui aberto muito forte. Hoje nós vamos estudar um pedaço do Evangelho e da Graça que confunde muita gente, que é a chamada predestinação. E nós vamos ver na lição como é que a Bíblia trata desse assunto. O autor da lição foi muito feliz em apresentar diante dos alunos, dos professores da Escola Sabatina, um raciocínio muito claro sobre o que é a predestinação. Mas para nós entendermos isso, vamos ver como é que a lição está organizada. Primeiramente, vamos à premissa, que é o nosso ponto de partida. Quando vocês errarem, quando caírem em tentação, não achem que não podem orar, que não são dignos de ir ter com o Senhor.
Com braços abertos, ele está à espera para dar boas-vindas ao filho pródigo. Encontrem-se com ele e conversem com ele de seus erros e fracassos. Peçam a ele que os fortaleça para que tenham um novo compromisso. Ele nunca decepcionará, jamais abusará da confiança de vocês. Isso é um excerto, né? É um pedaço da meditação matinal do dia 12 de outubro, cujo título é Exaltai-o. Os que têm o aplicativo com os escritos de Ellen White, isso dá para baixar para o seu celular, vão encontrar os livros de Ellen White, vão encontrar as meditações que a Casa Publicadora compilou com escritos de Ellen White. Essa é uma das meditações. Então, o que ela está dizendo para a gente? Muito bem, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. E vocês podem ir a Deus. Ele nunca se indignará com o seu retorno. É a parábola do filho pródigo. Muito bem, vamos à lógica do estudo, que nessa semana é o seguinte: o Deus onipotente não determina tudo. Olha só, parece uma contradição, não é? Se ele é onipotente, como que ele não determina tudo? Mas a onipotência de Deus, ela está limitada. Nós vamos ver aqui durante o estudo da lição que ela está limitada por causa do nosso livre arbítrio. Então, ao estudar a onipotência de Deus, que não determina tudo, nós precisamos ver a soberania de Deus, que não exclui desejos não realizados. Nós vamos ter que ver a onipotência de Deus, que não significa que as suas ações providenciais, ou seja, o que é uma ação providencial? É uma ação tomada para remediar alguma coisa. Então, mesmo as ações providenciais de Deus, elas têm limite também. E o limite é por causa da nossa liberdade. E a providência divina inclui ações que são ideais, ou seja, são ações que ele pensa para o nosso bem e que, se nós formos com ele, nos daremos bem, mas se nós não formos conforme a premissa, nós podemos pedir a ele correção. E ele então também tem ações que são corretivas. E esses são os assuntos que nós vamos tentar olhar no estudo dessa semana. Então, esses três assuntos estão no auxiliar dos professores, na lição de professor. Eu quero recomendar que nenhum professor estude na lição comum, porque a lição comum não vai lhe dar capacidade de um voo bastante amplo. Tome sempre uma lição que seja adequada, porque o professor precisa ter mais informação do que os alunos, porque senão ele não é capaz de orientá-los. Então, recomendação, professor, se o senhor não comprou a lição para professor, providencie isso, mesmo que a gente já esteja na 8ª lição. Faça isso, porque o senhor tem uma responsabilidade de orientar esses alunos e, ao mesmo tempo, de nossa parte, o nosso conselho é descomplique. Muito bem. O primeiro tema, então, é a soberania de Deus não exclui desejos não realizados. Ou seja, Deus tem sonhos para nós, tem desejos para nós, que nem sempre se realizam, apesar da sua onipotência. E é esse o assunto que vamos ver. Para isso, nós temos que entender o conceito de liberdade. O que é liberdade? Liberdade é a capacidade de escolher intencionalmente. E no caso do sistema de Deus, nós vamos escolher intencionalmente o bem, conforme o bem é revelado na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é um compêndio orientador para que você tenha capacidade cognitiva e decisão mental, ou seja, decisão, como a palavra que está aqui, são ações intencionais.
Você precisa ter ações intencionais em direção àquilo que é certo, que nós aqui estamos chamando de o bem, não é? O que é o certo? É aquilo que está em conformidade com o que está revelado na Bíblia. Então, liberdade é a capacidade de escolher. Livre-arbítrio é a minha responsabilidade em aderir àquilo que é bom. Eu posso não aderir. O texto está dizendo aqui que livre-arbítrio, que é um pouco diferente da liberdade, ele está ligado à responsabilidade de alinhar as decisões que eu tomo com os ensinamentos bíblicos. Isso é o meu livre-arbítrio. Entendam? A liberdade me dá condições de manobrabilidade. O livre-arbítrio é a minha responsabilidade de manobrar em relação àquilo que é certo. Ok? Então, a liberdade não é autônoma, ou seja, não é alguma coisa automática. É, na verdade, intencional e é orientada pela autoridade de Deus e por sua verdade. Ou seja, em qualquer aspecto da vida, as pessoas imaginam que são livres e que podem fazer o que querem. Nós não temos essa liberdade. Nós temos como fazer escolhas, mas tudo já está traçado. Eu não quero pensar que existe Deus, eu não quero esse Deus tomando conta das minhas atitudes, eu não quero que Ele já tenha planejado tudo para mim, eu quero ser livre. Não, mesmo assim, mesmo que você não creia nele, você não é livre. Porque a sociedade onde você está já determinou tudo que você vai fazer. Tudo que você tem que ter é a responsabilidade do livre-arbítrio. Escolher o que é certo ou não. Mesmo que você não queira entender que Deus existe. Tá claro isso? Então, nesse sentido, se nós entendemos que Deus existe e que Ele é um Deus intencional e que Ele se relaciona conosco, né, reage, a interface que Ele faz conosco é uma interface intencional e é relacional. Isso tudo nós já estudamos em lições anteriores. Os irmãos estão lembrados, não é? Se nós sabemos que Ele existe e que Ele se relaciona conosco, Ele se torna soberano, porque Ele é Deus. Nós já vimos nas lições anteriores, primeira lição, segunda lição desse trimestre, que Deus é soberano. E nesta lição, nós vamos estudar como que a soberania dele orienta as nossas ações. Mas nós somos livres, como seres morais e responsáveis, para aderir ou não ao sistema de Deus. Olha só, são dois conceitos que são importantes se Deus é o soberano. É a verdade soberana e a verdade permissiva. O que é a verdade soberana? Significa que o plano de Deus será cumprido. Essa é a vontade soberana de Deus. Então, uma dessas vontades soberanas é que Deus quer salvar todo mundo. E Ele vai cumprir isso. Agora, como que Ele quer salvar todo mundo? Se nós temos liberdade. É isso que nós vamos estudar agora. Mas se parte da população não adere a essa vontade, Ele então deixa aparecer o que se chama verdade permissiva. E o que isso significa? Significa que Deus permite, mesmo não sendo o ideal. Ou seja, há casos na Bíblia em que Deus permitiu. Um desses casos é o caso de Sansão. Lembram? Sansão foi predestinado, não é verdade? A ser um juiz em Israel. Ele nasceu com essa ordem de Deus. Os pais receberam instruções de Deus de como deveriam educar, como ele deveria comer, como ele deveria se vestir. Ele era um nazireu, lembram disso? Ele não podia cortar o cabelo porque ele era um juiz.
pré-determinado. Sansão seguiu as ordens de Deus até determinado ponto. E aí ele preferiu usar a liberdade dele e saiu fora. Os irmãos lembram disso. Ele perdeu, então, a proteção de Deus. Ficou vulnerável aos filisteus. E lembrem que os filisteus o prenderam, cortaram o cabelo dele, furaram os olhos. Mas, ato contínuo a tudo isso, Deus oferece a verdade permissiva. E no caso de Sansão, mesmo que não fosse o ideal, Deus recupera a força de Sansão e ele então exerce diante daquele povo o juízo de Deus, fazendo cair aquele edifício onde estavam todas aquelas pessoas. Aquilo foi um juízo de Deus. Então, mesmo que não seja o ideal, ele permite. Obedece a um propósito maior, com a intenção de vindicar o caráter de Deus e restaurar o universo. Então, meus caros, a permissão do mal é dada por Deus com propósitos redentores. Ou seja, ele permite, na lição passada nós vimos isso, não é? Que Deus é especialista em transformar ameaças em oportunidades. Então, ao permitir a existência do mal, embora ele seja onipotente, ele pode simplesmente destruir tudo. Ele poderia ter feito isso, mas na verdade ele não fez. Por quê? Porque ele tem propósitos redentores. E uma das experiências muito más, muito maléficas, que a Bíblia retrata é a própria crucificação de Jesus. O mal ali parece que venceu, Jesus morreu, mas na verdade nós vimos em lições anteriores que o sofrimento de Jesus não foi por causa da crueldade dos judeus, foi uma permissão. Deus permitiu que Jesus sofresse. Por quê? Porque tinha propósitos redentores. Essa é a questão. Deus permite o mal em resposta à agência moral das suas criaturas. Ou seja, essa frase aqui não é uma frase do nosso dia a dia, né? Permite a agência moral. Isso quer dizer, ele permite o livre-arbítrio, as escolhas. Ele permite o mal por causa das escolhas. E também Deus permite o mal para que a graça de Deus se manifeste. Nós vimos na lição da semana passada que uma das formas de Deus ensinar sobre os dois sistemas é permitindo que o mal apareça, porque em contraste com o bem, você é capaz de tomar uma decisão. Então, apesar de permitir o mal, Deus permanece soberano, porque é Ele que está permitindo. Dá para entender isso? E no final, o plano de Deus prevalecerá. Então, o que está aqui ressaltado, é um trecho de Salmos, capítulo 81, verso 13, que diz: "Ah, se meu povo escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos." Ou seja, a verdade soberana de Deus é que ele tem poder, mas ele permite a verdade permissiva, que é a liberdade do povo. Muito bem. O autor da lição coloca uma palavra grega, pantocrator, que a tradução para o português é todo-poderoso. Pan quer dizer tudo. Aí nós temos algumas palavras no português, né? Pan-Amazônia, quer dizer, toda a Amazônia. Tem uma palavra que se usa em geologia, há uma teoria de que todos os continentes estiveram juntos um tempo. E essa união é denominada como
Pangeia, ou seja, toda a terra. Krator quer dizer poder. Aí nós temos no português algumas palavras que têm essa raiz krator dentro. Por exemplo, democracia. O cracia vem de krator, que quer dizer poder. Demo quer dizer povo, poder do povo. E aqui é o Todo-Poderoso. Pode fazer tudo, mas só faz aquilo que é coerente e não contraditório à sua própria natureza. Esse é o limite, ou seja, a soberania de Deus não exclui desejos não realizados. Dá para entender o que quer dizer isso agora? Ou seja, Deus é ilimitado em poder, mas sua perfeição moral e lógica restringem suas ações a tudo o que é coerente com quem ele é. Ou seja, ele não faz o que é incoerente com ele mesmo. Se isso acontece na esfera humana, alguém faz o que é incoerente com ele mesmo, ele perde uma virtude importante no caráter de uma pessoa, que é a integridade. Ele faz coisas que é incoerente com ele mesmo. Então ele não é íntegro, não é verdade? Por exemplo, se eu sou um missionário, é incoerente com o fato de eu ser um missionário, eu me envolver com crime. Um missionário não tem como fazer isso, porque é incoerente com o que ele é. Então Deus não faz nada, embora seja onipotente, nada que seja incoerente com ele, ou seja, ele está restrito pela coerência com quem ele é. Está claro isso? Ou seja, apesar de ele ser onipotente. A onipotência de Deus não significa que ele pode fazer o que é logicamente impossível ou contraditório. O autor da lição até coloca... eu não sei se foi o autor da lição o exemplo que eu vou dar, não me lembro se está na lição, mas lendo sobre esse assunto, alguém fala: Deus não pode ser incoerente com a lógica que ele mesmo plantou. Ele é poderoso, ele pode fazer exatamente o que ele quiser, mas ele não pode fazer, por exemplo, uma esfera quadrada. Porque a esfera quadrada foge à lógica daquilo que ele fez. Ele não vai fazer isso, embora ele possa fazer. Então, olha só, entendam isso. Contradições são realidades que não têm existência verdadeira. Ou seja, um quadrado redondo ou uma esfera quadrada não tem existência verdadeira. Não é verdade? Ela pode existir aqui nesse diálogo, mas ela não tem existência física verdadeira. Não é? Então, Êxodo 34, versos 6 e 7 diz: todas as ações de Deus estão alinhadas com a sua justiça e o seu amor. Portanto, ele não vai fazer nenhuma ação, embora seja todo-poderoso, que seja contraditória à sua natureza. Então, a pergunta que vem aqui já está mais ou menos respondida, né? Há limites na onipotência de Deus? Não há limite na onipotência de Deus, mas ele está limitado pela coerência. Olha o que o autor coloca: embora a Bíblia e a teologia cristã ensinem que Deus é onipotente, ou seja, ele é pantocrator, essa onipotência não significa que ele possa ou faça absolutamente qualquer coisa. E por que não? Os limites da onipotência de Deus não indicam uma fraqueza, mas refletem o seu caráter perfeito e a lógica intrínseca de suas ações. Ora, se ele faz o universo e determina que a lógica do universo é aquela, ele não fará qualquer ação que seja contrária a isso. Fica claro? Então, o autor da lição vai aprofundando essa noção, mostrando que ele não pode agir contra quem ele é. Porque em Hebreus 6,18 está escrito: é impossível que Deus minta. Por quê? Porque Deus é a verdade.
então mentir seria contrário à sua própria essência. Estão entendendo o que é a onipotência de Deus e por que nem sempre a soberania dele permite tudo? A soberania dele não exclui desejos não realizados. Está claro isso? Deus não pode ser injusto ou cometer o mal, pois o Senhor é reto, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Isso está em Deuteronômio 32, verso 4. Embora Deus tenha o poder de eliminar o mal imediatamente, ele permite sua existência temporária para que o universo veja as consequências da rebelião contra ele. Esta é uma ideia que está em 2 Pedro, no capítulo 3 e o verso 9. Então, com isso em mente, nós podemos entender por que nós devemos amar a Deus. Qual a razão, o que nos move ou o que nos faz ficar interessados em amar a Deus. Deus não opera com lógicas contraditórias. Conceitos contraditórios não podem coexistir. Volto aqui com a história do quadrado redondo, não é? Ou da esfera quadrada. São conceitos contraditórios. E a contradição lógica não pode existir. A lógica expressa o caráter divino. O universo opera segundo leis ordenadas e inteligíveis. Então veja bem, mesmo os milagres de Deus são passíveis da inteligibilidade. Mesmo que nós não saibamos operar as leis todas que Deus opera, mas nós somos capazes de apreender a inteligibilidade de tudo aquilo que Deus faz. Ou seja, ele é coerente com a lógica que ele mesmo trouxe quando fez o universo. Então, amar a Deus é lógico, porque nos conecta à fonte da vida, nos conecta à verdade e nos conecta ao significado da vida. Por isso nós amamos a Deus. E se você não está contente com essa argumentação, venha comigo aqui na seguinte. Se Deus nos deu a vida e tudo que a sustenta, é lógico amá-lo, como resposta coerente, inteligente e natural. Agora nós podemos entender por que é lógico amar a Deus. Então, a lógica do amor a Deus está fundamentada em quem Ele é e no que Ele faz por nós. Aqui está, meus caros, uma noção muito clara de por que Deus termina a criação na sexta-feira e imediatamente inclui na semana da criação o sábado. Era necessário que o homem tivesse diante dele a lógica de toda a criação. Essa lógica de toda a criação faria com que o homem se voltasse para Deus. Então o sábado tem esse papel. Ele, desde o paraíso até hoje, ele continua com esse papel. Ele é o memorial da criação, não é verdade? Isso quer dizer o quê? Que no sábado nós paramos para pensar que se Deus deu a vida e tudo que sustenta a vida, que é toda a criação que ele fez, é lógico que nós vamos ter uma resposta amorosa em relação a dele, porque isso é a lógica natural. Tá claro? Então, as ações providenciais de Deus estão limitadas por causa da nossa liberdade. Esse raciocínio já está bem claro para nós. Mas vamos aqui ver como a lição disseca isto, né? As criaturas podem escolher algo diferente do que Deus prefere. Isso não depende dele. Não depende o que os seres humanos escolhem. Se Deus se comprometeu a conceder livre-arbítrio, as providências divinas estão
por consequência, limitadas pelas escolhas humanas. Então é a figura que inicia a lição. Vocês viram lá, né? Você está livre, mas você tem, apesar de ter a liberdade, você tem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A tua responsabilidade de colocar a tua vida alinhada com a vontade de Deus. Então, Deus pode usar circunstâncias para nos guiar. Em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, as circunstâncias. Estou aqui diante de professores, eu como professor gosto de deixar as coisas muito claras. O que são circunstâncias? São fatos que fazem com que coisas aconteçam assim ou de outra forma. Então, Paulo está dizendo que essas coisas que fazem com que alguma coisa aconteça assim ou não, são as circunstâncias, todas elas vêm de Deus. E todas elas fazem bem. Por quê? Porque se nós visualizamos a soberania de Deus, nós responderemos de acordo com a nossa, ou relativamente, né, ou diretamente a nossa compreensão do que é a soberania de Deus. Mesmo assim, ele não força essas circunstâncias. Ou seja, ele não vai forçar coisas para que você escolha sem liberdade. Ele não força porque ele não pode, por uma questão de coerência lógica, anular a liberdade que ele próprio ofertou. Como nós já vimos, ele não é incoerente com ele. Então, Deus respeita a nossa liberdade, mas está no controle soberano. E a história de José é bem essa explicação. Ele estava no controle, José tinha circunstâncias, não é? Ele foi vendido, não é? Ele foi escravo, ele foi preso, todas essas circunstâncias, vejam bem o que diz Paulo, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Deus está no controle soberano de todas as coisas. E a história de José é bem isso, é ou não é? Eu não vou aqui me delongar porque os irmãos conhecem, mas a história de José é isso, aquelas circunstâncias que pareciam prejudiciais, na verdade não eram. Deus estava no controle de todas as coisas. Então, ele pode redirecionar eventos, agir através de pessoas, agir através de situações e trabalhar em nossos corações sem anular nossa liberdade. José poderia ter se revoltado. Quando ele estava na casa de Potifar, ele podia ter fugido. Não é verdade? Mas ele não fez. Ele se submeteu a Deus, porque ele entendeu a soberania de Deus. O coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É lindo isso aqui, não é? Isso é Provérbios capítulo 16, verso 9. Agora nós podemos ir para o segundo assunto dessa semana, que é a onipotência de Deus. Não significa que suas ações providenciais, que é o que nós vimos aqui até agora, né? Ações providenciais, não tenham limites. No caso de José, vamos voltar à história de José, né? No caso de José, mesmo que as ações fossem providenciais, que ações providenciais? Uma seca, uma abundância, depois uma seca, não é? São ações providenciais de Deus. Ele, mesmo que essas ações providenciais venham da onipotência de Deus, mesmo assim há limites. Se José não quisesse, ele não teria aderido ao plano de Deus. Mas olhem só, a vontade ideal de Deus e a vontade remedial de Deus. São dois conceitos para nós entendermos os limites das ações providenciais de Deus. Quando nós tratamos da ação da vontade ideal de Deus, nós falamos do conceito bíblico de predestinação. E aqui entra o ponto mais sensível do estudo da lição dessa semana, porque isso é uma controvérsia no mundo evangélico, a predestinação. Existe um grupo de evangélicos que acredita que Deus predestinou uns para serem salvos
outros para se perderem. Que Deus é injusto, não é verdade? Mas acreditam nisso. Então não adianta, se está predestinado, não adianta querer uma coisa ou outra. Está predestinado. Só que a compreensão da predestinação, segundo a Bíblia, é muito diferente disso que a gente está discutindo agora. Vejam aqui. O conceito de predestinação quer dizer o seguinte: a decisão de Deus de trazer certos eventos ou pessoas para um propósito específico, um plano abrangente que não é fruto do acaso, mas da sua vontade perfeita. Então, esse conceito está explicado aqui, ó. Deus, sabendo de antemão quem responderá ao seu amor, predestinou esses que respondem para serem salvos e para refletirem o seu caráter. Nesse primeiro parágrafo aqui, está o conceito do que é a predestinação. Deus pensa em determinados eventos, Deus pensa em determinadas pessoas, para que sejam realizados propósitos específicos. Às vezes, um plano abrangente, que não é fruto do acaso, mas é fruto da vontade perfeita dele. Quando nós falamos de predestinação, nós estamos dizendo o seguinte: Deus predestinou todas as pessoas para serem salvas. Aliás, ele predestinou a humanidade para representar o caráter dele diante do universo, conforme estudamos na segunda lição. Estamos predestinados para isso. Mas a predestinação de Deus tem um limite. Nem sempre o que Deus, apesar de onipotente, providencia, é aceito por causa da liberdade dos seres criados. Então, a predestinação não anula a liberdade humana, mas assegura que o plano de Deus será cumprido. Ou seja, se eu quiser aderir à predestinação da salvação, muito que bem. Se eu não quiser aderir, eu vou me perder. Mas fica claro que o plano de Deus de salvar quem queira acontecerá. Que é o que essa segunda frase aqui está nos dizendo, né? Ele sabe de antemão quem responde e ele vai salvar, porque o plano dele vai se cumprir. E, enfim, Deus tem um propósito eterno para a humanidade. Esse propósito eterno para a humanidade é que ela se torne o representante ou o instrutor, né? A humanidade se torne o professor para o universo sobre o caráter de Deus, sobre o governo de Deus. Essa é a nossa predestinação. Mas, apesar desse propósito eterno, a predestinação vai garantir que a vontade de Deus vai se realizar, mas a nossa liberdade põe um limite nisso. Ela vai se realizar, mas eu posso não participar. Vai depender da minha escolha. Voltando para a figura inicial da lição, aquele coração com os dois pés, que é a nossa liberdade de buscar o caminho que nós quisermos, apesar de estarmos predestinados, não é? Então, predestinar, se nós entendemos essa questão da vontade ideal, a vontade ideal de Deus está aqui, Ele quer que você se salve. Como o pecado entrou no mundo, ou seja, a vontade ideal de Deus foi preterida, o que vai acontecer? Ele vai deixar aparecer a verdade remedial. E o que é a verdade remedial? Ela é uma verdade corretiva, ou seja, é a ação de Deus em resposta à queda e ao pecado da humanidade. Após o pecado de Adão e Eva, Deus iniciou um plano de redenção demonstrado ao longo da história bíblica, que não era a verdade ideal de Deus. A verdade ideal de Deus é que Adão e Eva e toda a humanidade se tornassem ícones ou representantes ou difusores do sistema de Deus. Essa era a vontade ideal de Deus. Ele foi predestinada para isso. Mas a liberdade fez com que Adão escolhesse outra coisa. E nesse caso, Deus então
expõe a vontade remedial dele. Nesse parágrafo aqui embaixo, que é uma explicação mais detalhada do que esse primeiro parágrafo informa, diz: embora Deus tenha predestinado um plano de salvação, ele não anula o livre-arbítrio humano, que é a responsabilidade de eu escolher. A predestinação é coletiva, no sentido de que Deus deseja que todos sejam salvos, mas leva em conta todas as decisões livres das criaturas. Em Efésios capítulo 1, verso 11, está se referindo ali à vontade remedial ou corretiva de Deus. Ou seja, já que o pecado entrou, como Deus é especialista em transformar ameaças em oportunidades, ele então lança a verdade que é remedial. O terceiro assunto que vai completar o raciocínio dessa semana é a providência divina, que inclui as ações ideais e corretivas. Ou seja, nós vamos desdobrar aqui a verdade que é remedial. Cristo venceu o mundo, e esta é uma visão bilateral da providência de Deus. Ele traçou um plano para trazer salvação a todos os que aceitarem seu chamado. Ou seja, essa é a verdade remedial. Então, dentro desse plano, como é que nós nos posicionamos? Ele nos escolhe, ou nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, vejam bem aqui está a verdade, conforme nós vimos aqui, ideal. Agora, como o pecado entrou, nós estamos estudando sobre a verdade remedial. Ele nos escolheu, nós saímos do ideal dele, mas ele criou um remédio. E agora nós podemos ser adotados novamente como filhos de Deus. De volta, Efésios 1, 4 a 5. A salvação, ou predestinação, nesse contexto, é inclusiva, apontando para o fato de que Deus planejou a salvação em Cristo como solução ao problema do pecado. Venham aqui, professores. Quando Jesus afirma ter vencido o mundo, em João 16:33, ele se refere à sua vitória. Ou seja, a verdade remedial está aqui. Jesus vence o quê? Ele vence o sistema de valores corrompidos deste mundo, que opera em oposição à verdade ideal de Deus, que era nós nunca termos nos corrompido. Já que nós nos corrompemos, agora ele aplica um corretivo. Esse corretivo vem por Jesus. E Jesus vence, então, o sistema errado ao qual nós aderimos. Ele vence o pecado pela sua vida perfeita. Ou seja, ele vence Satanás, que é descrito como o príncipe desse mundo. Ou seja, o que é o príncipe desse mundo? As ideias de Satanás são as ideias que prevalecem. É isso que quer dizer. Deus, então, vence a morte e, por meio da sua ressurreição, ele demonstra fisicamente essa vitória. E a vitória de Cristo confirma o propósito da salvação, que é a predestinação. Ou seja, apesar da nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio, o propósito de Deus, que é nos manter como refletores ou como disseminadores do sistema de Deus, se mantém. Ele é soberano. Os irmãos estão compreendendo? Ele é soberano. Apesar da nossa liberdade, ele vai usando as circunstâncias para que o que ele determinou aconteça. Não por coerção, não por força, diz a Bíblia, mas pelo Espírito de Deus, pelo convencimento.
Nós vimos aqui na lição que nós somos atraídos pelo amor de Deus. E por que nós somos atraídos? Porque nós podemos entender que tudo que Ele fez para que a vida exista está à nossa disposição. E ao termos consciência disso, nossa resposta só pode ser uma. É lógico que nós amaremos a Deus. Não é isso? E essa história tem que ir para a sua classe. As pessoas terão que sair dessa lição entendendo isso. E, finalmente, Cristo venceu o mundo para que o propósito da salvação, que é a predestinação, que é reconciliar os seres humanos com Deus, pudesse ser realizado. Em Romanos 8, 29, está escrito o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, predestinou para serem salvos, estes também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Que lição importante! E com tudo isso bastante óbvio agora diante de nós, podemos entender agora a inter-relação do tema geral com os temas diários da lição dessa semana. O primeiro assunto, a soberania de Deus não exclui desejos não realizados, está nas lições de domingo e segunda-feira. O segundo tema, a onipotência de Deus não significa que suas ações providenciais não tenham limites, está nas lições de terça e quarta-feira. Amar a Deus, a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. E o terceiro assunto, que é a providência divina inclui ações ideais e corretivas, é a lição de quinta-feira. Cristo venceu o mundo. Uma lição muito importante. Os assuntos, eles vão indo numa progressão. Eu vou lhe dizer, se você prestar atenção, Deus vai fazer com que você decida alguma coisa, você vai ficar encurralado. Porque não há como não ver como funciona todo o sistema de Deus. A aterrissagem dessa semana é o seguinte: o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde os tempos eternos estava oculto. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido desde os séculos da eternidade o fundamento do trono de Deus. Qual é o fundamento do trono de Deus? Estão lembrados? Justiça, misericórdia e humildade. Agora, o que está aí destacado: Deus não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Este é um trecho do livro Desejado de Todas as Nações, logo no início do livro, página 11. Professores, essa é a aterrissagem, esse é o resumo da lição, mas a gente pode entender a lição numa frase. Olhando o verso para memorizar: tenham coragem. Apesar das circunstâncias, Jesus venceu o mundo. Então, vamos à aplicação da lição. E eu quero que os professores e alunos leiam comigo esse parágrafo que está aqui. Tudo o que acontece em nossas vidas é resultado da vontade de Deus. Por quê? O que podemos aprender sobre a providência divina com a história de José. Essa aplicação, ela tem 3 perguntas ali, né? A primeira é: se nós entendemos que tudo o que acontece na nossa vida é uma providência de Deus. E a segunda pergunta é: se nós entendemos que é assim, por qual razão é assim? E a terceira é: se nós entendemos, aprendemos alguma coisa sobre a providência de Deus na história de José, que é o que explica parte do que nós estudamos aí na lição. Vimos ali que a vontade de Deus, ela é soberana, mas ela é limitada por causa da nossa liberdade. Foi isso que nós vimos ali, não é?
Deus predestinou todos para a salvação, mas isso não significa uma imposição. Significa que ele tem a vontade redentiva, que é coletiva. Mas, no caso da história de José, essa predestinação é bem explicadinha, né? José foi predestinado para ser um líder. Deus, na infância dele, deu sonhos para ele, mostrando que ele seria um líder. Ele poderia ter rejeitado isso, não seguido a vontade de Deus. Poderia ter tido um outro futuro, se ele não tivesse se dobrado ou permitido que Deus dirigisse a vida dele. Essa é a questão que está aqui. O que nós aprendemos sobre a predestinação, que é um desejo coletivo de Deus de salvar todos. É um assunto, digamos, delicado, mas importante, não é? Eu peço que vocês venham comigo numa oração, porque a nossa docilidade para atender os pedidos de Deus é um aprendizado que só vem se nós aprendemos a confiar em Deus. Então vamos orar. Bondoso Deus e Pai, a lição que nós estamos vendo nessa semana é uma lição muito crítica. Ela é esclarecedora, porque trata da sua onipotência, mas ao mesmo tempo o respeito que o Senhor tem com a nossa liberdade. E por conta disso, o Senhor nos atrai em vez de impor a sua vontade. Que o Santo Espírito opere em nossas vidas para que nós possamos ter ouvidos para ouvir a sua voz, mente para entender a sua vontade e capacidade de executar aquilo que o Senhor espera. Esse é o nosso desejo, bom Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus caros professores e alunos da Escola Sabatina, lição número 8. Acabamos de estudar um tema, como eu disse, né? Cada tema desse trimestre é absolutamente chocante. Cada tema tem a sua conotação estimulante, não é verdade? E o assunto dessa semana é muito, muito instigante. Privilégio que nós temos de ter a graça de Deus tão exposta assim diante de nós. E na próxima semana o assunto vai ser ainda muito mais empolgante. Por isso lhes convido para que estejam conosco na próxima semana. Porque a sua missão, professor, é descomplicar a lição. Então lhe aguardo no próximo episódio. Até lá!